Eu me formei em Geografia na Unicamp, e existe uma área na Geografia que, em geral, as pessoas não conhecem, que é uma área que é bastante linkada com tecnologia, porque, em geral, a gente pensa em Geografia, a gente só pensa no que a gente aprendeu na escola, que é, sei lá, a parte política, econômica, relevo, clima, essas coisas, mas na faculdade a gente conhece a parte que se linka à tecnologia, que, em geral, são as áreas de SIG, que chama Sistema de Informação Geográfica, sensoriamento remoto também, essas áreas. E aí, essas áreas, elas são bastante conectadas com computação. Então, a gente pode trabalhar com banco de dados, a gente pode fazer análise espacial com softwares, e, em geral, as pessoas não conhecem isso. A gente aprende isso na faculdade, e aí eu cheguei a fazer estágio nessa área, mais na parte de sensoramento remoto, numa empresa que trabalhava com agricultura e tal. E aí eu cheguei no iFood porque uma amiga minha já trabalhava aqui, ela também era geógrafa, porque ela foi contratada para trabalhar com a área de mapeamento, de localização, endereço, inserção de cidades, essa parte que é espacial mesmo. Ela entrou e aí nos primeiros meses que ela entrou, já houve a necessidade de ter mais uma pessoa, porque já tinha bastante coisa para fazer, o iFood estava crescendo bastante, e fazem 2 anos já que eu estou aqui. A gente começou então a trabalhar com a parte espacial, né, de mapeamento e tal, então algumas coisas que a gente só tinha em tabelas, por exemplo, a gente começou a espacializar, mostrar em mapa, então a gente conseguia enxergar melhor o que estava acontecendo dentro das áreas de entrega que a gente tem dos restaurantes, da localização dos clientes, aí quando a gente coloca no mapa, a gente consegue enxergar onde estão os problemas, né? Eu trabalhei com essa parte bastante tempo e aí eu comecei a mudar um pouco de área, mas ainda assim eu sou alguém que trabalha na área de produto, que tem skills de geografia. Então, eu ainda sou a referência quando a gente vai falar de área de entrega, de localização, de endereço, de mapas e coisas do tipo. Na verdade, para mim, entrar no iFood já foi bastante desafiador, porque eu já estava numa área diferente do que, em geral, as pessoas de geografia se formam fazem. E, então, eu já estava num ambiente que, para mim, era diferente. Então, por exemplo, eu tive que aprender a SQL, que é uma linguagem, né? E isso já era muito novo e eu já tinha que lidar com tudo isso. E eu entrei num mundo em que eu não conhecia de tecnologia e que era quase 100% de homens, então já foi tudo muito desafiador e um pouco assustador, assim. Mas eu tinha algumas meninas que trabalhavam comigo e aí mulher na tecnologia, a gente passa por algumas situações por ser reflexo da sociedade que a gente vive, o problema não é na tecnologia, não é isso, é só porque a gente é um reflexo da sociedade, mas a gente tem muito mais homens do que mulheres. E a gente tem os problemas que a gente tem na sociedade também. Mas aí eles são maximizados porque a gente tem menos força, porque a gente é em menor número, né? Eu não sou desenvolvedora, mas eu sempre vejo as meninas que são desenvolvedoras, elas são subestimadas porque mulher não é da área de exatas, né? Ou de tecnologia, que é em geral o que se pensa. Mas não é assim. Então, ser minoria é muito desafiador nesse sentido. Mas a parte legal é que daí a gente consegue se unir mais. Então, existem muitas comunidades dentro de tecnologia de mulheres que se juntam e se unem justamente por causa disso e para fazer com que a gente seja mais forte e lide com essas coisas juntas, trocar experiências e tal. A gente não tem muitas mulheres líderes em tecnologia, mas isso não é no iFood. Quando a gente vai conversar nas comunidades, isso é em geral. Não tem mulheres líderes em qualquer lugar, em qualquer empresa de tecnologia. Então, a gente tenta aos poucos ir tentando mudar isso. Nos nossos pensamentos, com os nossos colegas de trabalho, tentando lidar com a empresa, com as outras empresas, com a comunidade. Então, a gente vai tentando se ajudar a quebrar esses paradigmas e tal, mas é bastante desafiador, assim. Em primeiro lugar, se você tem curiosidade pela área de tecnologia, essas comunidades fazem muita diferença, pelo menos para mim fez muita diferença. Então tem inúmeras, assim. Em geral, elas são na cidade de São Paulo, mas a gente está tentando trazer para Campinas também. Tem comunidades internacionais que você pode fazer parte também.
Então não ter medo, porque a gente se ajuda muito, assim. Tem no LinkedIn, tem no Facebook, tem no YouTube, tem Slack a gente passa o dia inteiro conversando, as meninas e tal, pra gente se ajudar. E aí não ter medo, assim, que pode ser um pouco assustador, mas tem espaço para todo mundo e a gente quer muitas mulheres nesse ambiente também.